Espero que todos vocês estejam bem. Vamos hoje para a nossa semana 2 do PET 4. Vamos aos primeiros recados. Primeiramente, eu estou colocando todo dia lá no nosso plantão, vou colocar no dia tal, sobre as devolutivas de vocês, tá? Tem uma planilha lá com PET 2, PET 1, PET 2, PET 3 e depois vai ter do PET 4. E onde que está marcado semana ok, quer dizer que você me retornou aquela semana. Se não tiver o ok lá no nome, é porque você não me retornou aquela semana. Então vamos ficar atenta para vocês verem quais as devolutivas que estão faltando fazer para a tia Michelle, tá certo? Outra coisa, essa semana eu não passei a correção, porque as atividades que a gente tinha que fazer, as 3 atividades de vocês aí, primeiro eram umas perguntas, depois tinha a construção do painel de inspiração e tinha um roteirinho de estudos, né? Era o pessoal, né? São questões pessoais para vocês responderem. Eu expliquei na aula passada, então não passei correção, tá? Estou aguardando as devolutivas de todos vocês, tá certo? Na nossa semana 2, os conteúdos relacionados à interdisciplinaridade tá ligada com a língua portuguesa, aprendendo a interpretar acontecimentos, história, entenda os processos de independência do Brasil, certo? A gente sabe que semana passada, no dia 7 de setembro, nós comemoramos a independência do Brasil. Vocês aprenderam, né, desde lá de mais novo, que Dom Pedro chegou às margens do rio Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822, levantou a sua espada e declarou independência ou morte. Mas muita coisa que vocês não sabem é o que estava aí no lance antes dessa independência. E é sobre isso que tem um textinho aí para vocês verem um pouquinho dessa outra parte da história, que fala sobre Maria Leopoldina, que ela assina o decreto da independência do Brasil. Para quem não sabe, Maria Leopoldina é a primeira imperatriz do Brasil, ela era esposa de Dom Pedro, certo? E ela articulava muito com ele a parte política, né, do país. E ela chega a assinar o decreto de independência. Eu vou ler o textinho aqui para vocês entenderem o porquê que ela faz essa assinatura. O Brasil viveu um momento histórico em setembro no ano de 1822. Nesta data, Maria Leopoldina, então princesa regente do Brasil, por conta de uma ausência de Dom Pedro, assinou o decreto da independência, declarando o Brasil separado de Portugal. Ela usou seus atributos de chefe interina do governo para fazer uma reunião com o Conselho de Estado, ocasião em que o documento foi assinado. Após a assinatura do decreto, ela enviou uma carta a Dom Pedro para que ele proclamasse a independência do Brasil. Este papel chegou às mãos de Dom Pedro, essa carta, no dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro proclama o Brasil livre de Portugal às margens do rio Ipiranga. Essa história vocês já conhecem lá em São Paulo. Enquanto aguardava pelo retorno de Dom Pedro, Leopoldina, governante interina do Brasil, já independente, idealizou a bandeira do país. Ela foi coroada imperatriz em 1º de dezembro de 1822, na cerimônia de coroação e sacração de Dom Pedro I. Vou postar a foto aqui para vocês da primeira bandeira do Brasil, que era um pouquinho diferente dessa que a gente tem. E ela foi idealizada por Leopoldina também, tá? Um trecho, vou ler aqui um trecho da carta de Leopoldina. O que falava essa carta que ela enviou a Dom Pedro? Pedro, o Brasil está um vulcão. Até no paço há revolucionários. Até oficiais das tropas são revolucionários. As cortes portuguesas ordenam vossa partida imediata. Ameaçam-vos e humilham-vos. O Conselho de Estado aconselha-vos para ficar. Meu coração de mulher e de esposa prevê desgraças. Se partirmos agora para Lisboa, sabemos bem o que têm sofrido nossos pais. O rei e a rainha de Portugal não são mais reis, não governam mais, são governados
pelo despotismo das cortes, que perseguem e humilham os soberanos, a quem devem respeito. Chamberlain vos contará tudo o que sucede em Lisboa. O Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca. Com o vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará a sua separação. O pomo está maturo. Colhei-o já, se não apodrece. Ainda é tempo de ouvirdes o conselho de um sábio que conheceu todas as cortes da Europa, que além de vosso ministro fiel, é o maior de vossos amigos. Ouvi o conselho de vosso ministro, se não quiseres ouvir de vossa amiga. Pedro, o momento é o mais importante de nossas vidas. Já dissestes aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei, pois, tereis o apoio do Brasil inteiro, e contra a vontade do povo brasileiro, os soldados portugueses que aqui estão não podem fazer. Assinato Leopoldina. Ela fala do apoio que José Bonifácio também estava como ministro de Dom Pedro, apoiava ele a fazer a independência. Por que isso ficou escondido por tanto tempo? Vocês nunca ouviram falar que foi Leopoldina que assinou o decreto da independência. A gente sabe que nos vestígios da história, o papel da mulher na história ficou muito tempo escondido, tá? Porque a história, inicialmente, ela é escrita por homens, né? As mulheres sempre ficaram com os seus papéis escondidos ali, mas estamos descobrindo aqui um papel importantíssimo da nossa primeira imperatriz, Maria Leopoldina, que ela assina o decreto da independência, ela envia a carta para Dom Pedro para que ele proclame a independência do Brasil. É muito legal saber disso, não é? Primeira questão que vocês vão responder aí das atividades de hoje. Sobre o texto Maria Leopoldina assina o decreto da independência do Brasil, por que você acredita que a figura de Maria Leopoldina ficou obscura na história da independência do Brasil? Por que você acha que ficou obscura? Porque ela era mulher, né? Porque as mulheres não tinham direito de voto na época. Por que ficou tão obscura assim a participação de Leopoldina nessa assinatura do decreto de independência? Põe aí o que você acha e justifica para mim, tá certo? 2. Responda as questões abaixo com o que você já aprendeu sobre o processo de independência do Brasil. Se for preciso, revise livros ou pesquise o conteúdo na internet. São questões super simples. Se vocês não souberem, tem o livro de vocês podem pesquisar na internet também, super tranquilo. A. Qual é o dia que comemoramos a independência do Brasil? Eu falei lá no comecinho, tem aí para vocês na folha. P. Qual o lema foi usado por Dom Pedro I para a independência do Brasil? Na hora que ele põe esse papel aqui, que ele fala. C. Em que ano o Brasil foi declarado independente? Tem aí para vocês também. T. Onde a independência do Brasil foi declarada? Tem aí no textinho para vocês. E. Cite um movimento anterior à independência do Brasil que lutava pela mesma causa pelo qual Dom Pedro lutou. Só para dar uma chutinha para vocês, esse movimento que eu tô falando aqui aconteceu em Minas Gerais e a gente estudou ele já num PET aí passado, tá? Então vamos pensar qual outro movimento que teve antes da independência que lutava para a independência do país, ou pelo menos de uma província que seria a de Minas Gerais. Qual foi esse movimento? F. Por que Dom Pedro utilizou a frase independência ou morte? Por que ele utilizou? Né? Pensa nessa carta que eu li de Leopoldina aqui e pensa por que ele utilizou essa frase, tá certo? Eu coloquei no finalzinho uma foto da história das eleições no Brasil, uma curiosidade, já que eu tô falando da história das mulheres, né? As mulheres na história, o foto das mulheres. As eleições ocorreram no Brasil desde 1532. No entanto, as mulheres votam há apenas 84 anos nós ganhamos o direito de votar. Ou seja, o direito de exercer
no papel político, né? Há muito pouco tempo a gente conseguiu esse direito. Somente no século XIX surgiram jornais e publicações que davam visibilidade a reivindicações das mulheres para que tivessem mais participação no cenário político. A luta pelo sufrágio feminino também era a causa de intelectuais, políticos e religiosos que atuavam no movimento que se embarcou em 1932, no direito da mulher ao voto, certo? Então é um dos primeiros direitos que a gente conquista no país, dentre vários outros direitos que as mulheres foram conquistando ao longo dessa história no mundo, tá certo? Então assim, é muito bom a gente estudar a história, porque sempre vão aparecer novas coisas. Mas Dias, como assim? Como tem certeza dessa carta? Leopoldina, por exemplo, ela escrevia muitas cartas para a irmã dela que morava na Áustria, né? Leopoldina veio da Áustria, ela era austríaca. Então ela mandava essas cartas. Foi-se descoberto essas cartas, e nessas cartas tinha toda essa história, tudo que ela falava, tudo que ela resolvia no Brasil, referente à política, junto com Pedro, tá? Então, assim, ficou muito evidenciado isso, tá certo? E é muito legal pra gente saber. Por que é muito legal pra gente saber? Porque a história, ela muda o tempo todo. A história, a gente estuda lá a história e mesmo assim ela vai mudando, ela tem novos acontecimentos pra gente poder abrir a nossa visão e ver que o mundo ele pode ser diferente, tá? Ver que conquistas podem acontecer, tanto para mulheres, como para homens, como para todas as pessoas, e que a gente pode ir alcançando mais direitos, tá certo? Foi essa a mensagem que eu quis passar para vocês sobre essa nossa história da independência do Brasil, que foi um momento muito importante do Brasil. Não vamos tirar o feito de Dom Pedro, né, as margens do rio Ipiranga, mas também não vamos tirar o feito de Leopoldina nessa história maravilhosa. Tá certo, pessoal? Respondam as questões, estão muito simples essas questões. Mandam uma definitiva para a tia Michele, tá? Um beijo, tô com muita saudade de todos vocês. Até a nossa próxima aula.